Ela tinha uma dura decisão a tomar. Um parto prematuro normal, no qual seu bebê não resistiria, ou uma cesariana delicada, onde ele teria 1% de chance de vida. Luciana Andrade se agarrou então a esse 1% de chance, como se fosse 100%. Não titubeou nem por um segundo, com a certeza de que o Deus que tudo pode traria a vitória. E nem precisa ficar curioso para saber o desfecho dessa história, porque o Prova Viva já está no ar. Ian, filho de Luciana, já havia sido diagnosticado ainda no ventre materno com uma raríssima doença chamada hidropsia fetal. O próprio corpo da nossa convidada expulsou o bebê aos 7 meses de gestação. Eu converso então agora com a Luciana Andrade. É muito bem-vinda ao programa Prova Viva. Obrigada. Para mim é muito bom estar aqui contando a história do Ian. Então é interessante como que, da mesma forma que há um milagre na gestação, que é proporcionado pelo Senhor, né, nos proporcionar como mães a gerar, também é tão maravilhoso observar que quando algo estranho está no organismo, ele tende a expulsar pela própria defesa da mãe. E aí você fala assim, mas está expulsando meu filho? Mas olha que maravilhoso, se não fosse o bebê, o desenrolar de um corpo humano, né, e o desenvolvimento do corpo humano é uma coisa tão maravilhosa que Deus desenvolveu, né? E você passou por isso, né, Luciana? Sim, passei por isso. Conta um pouquinho dessa história, assim, eu acho que eu não consegui explicar um pouco, não. Eu fico maravilhada, sabe, com o que Deus faz na nossa possibilidade, vou tentar explicar de novo, na nossa possibilidade de gerar, né? E aquilo que também nos protege, caso haja alguma interferência. Gerar um filho é uma experiência incrível, né? E quando eu tomei a decisão de ter o Ian, porque eu já tenho o Arthur, de 5 anos, e em novembro eu decidi engravidar novamente. E até então estava vindo tudo perfeito, uma gestação passando alguns maus, né, enjoos normais de uma gestação. E fiz um morfológico com 5 meses, né, um morfológico é para ver se o bebê estava desenvolvendo, as perninhas, bracinhos, órgãos, tudo perfeito. E quando eu fiz 6 meses, minha barriga começou a crescer, e eu fui no obstetra e ele falou, Lu, por que essa barriga tá tão grande assim? Você tá comendo muito, vamos frear um pouquinho. Eu, não, tô comendo assim. E aí ele, não, então vamos fazer um ultrassom pra gente ver se ele já tá encaixadinho, já tá chegando o momento, a reta final. E aí eu fui fazer um ultrassom. Quando eu cheguei lá, a doutora já olhou pra mim espantada. Falou, você tá de 6 para 7? Eu falei, ela tem alguma coisa errada. E naquele momento você já dá uma gelada. Mas aí eu deitei na cama e aí ela começou a fazer o ultrassom. Ela falou, você está com excesso de líquido, que não é o amniótico, que dá pra gente ver a diferença, porque é um líquido escuro. Até então, tá em mim, estava tudo bem. E ela continuou a fazer e olhava para a assistente dela com uma cara meio fechada. Falei, doutora, está acontecendo alguma coisa? Ela falou, tá. Porque o líquido não está só em você, está no bebê também. E aí ela foi me explicar o que era. Ela falou, olha, isso é uma doença muito rara que acontece, que chama-se hidropsia fetal, que é um acúmulo de líquido que causa edemas no bebê. O edema é um inchaço, excesso, dá na pele, no corpo todo do bebê. Pode ocorrer em 3 casos, na cabecinha, no tórax e na barriguinha. Só que no caso do Ian, está em todas as partes. E ela explicou do porquê, na chamada eu coloquei que era raríssima. Sim, mas ela falou que acontece em um milhão. Que isso, Luciana? Sim, e aí ela pegou e explicou. A primeira coisa que ela perguntou foi se eu e meu marido, a gente tinha algum parentesco. Se nós éramos primos, alguma coisa assim, eu falei que não. E ela perguntou também que poderia acontecer se o meu sangue fosse negativo e o do bebê positivo. E eu falei que não, meu sangue é A positivo. E ela falou, olha, então agora eu vou te aconselhar a procurar o seu obstetra urgente, porque a sua gravidez agora já é de alto risco. Dá uma paradinha nessa parte da história sua e me conta um pouquinho da sua fé, né? Antes de eu saber, para daqui a pouco você vai clamar a um Deus Todo-Poderoso, né? Eu acredito que sim. E aonde que
estava a sua fé? Como é que você cresceu nessa fé? Você tinha entendimento de quem era Deus? Eu tinha, Adriana, eu tinha um entendimento de quem era Deus, eu acreditava muito, mas eu sentia que naquele momento da minha vida, eu não estava acreditando que existia Deus. Naquele momento, eu estava vivendo no automático, como se as coisas ruins acontecessem e eu falava, Deus, mas por que isso só acontece comigo? Por que isso só acontece com a minha família? Então eu falava, me mostra que o Senhor realmente tem poder e me dá alguma coisa para acreditar. Que realmente o Senhor existe, que as coisas ruins acontecem, mas que é para algum aprendizado, porque eu não estou enxergando isso agora. Mas esse clamor que você falou com o Senhor, foi só no período em que o Ian estava sendo gerado ou você já vinha com alguns problemas? Eu já vinha há uns 2, 3 anos já com vazio e achando que, vivendo no automático mesmo. Levantava, vinha trabalhar, voltava para casa e dormia. Levantava, vinha trabalhar. E aonde Deus entrava na sua vida nesse período? E aquele vazio e perguntando, questionando por que tanta coisa acontece. E eu preciso realmente acreditar que o Senhor existe. Eu preciso de uma prova. Eu preciso. Então, eu falava com ele isso constantemente. Eu preciso de uma prova que o Senhor existe. Antes, então, da situação. Você acredita da situação. Esse momento, então, do que aconteceu com o Ian, porque até o 5º mês não tinha nada. Do 6º aparece uma enfermidade do nada também, né? Sendo que todas as características que poderiam justificar esse desenvolvimento dessa enfermidade não existiam. Não. Né? Tanto que o médico sempre falou, Lu, era para a gente ter detectado isso no 2º mês de gravidez, não no 6º para o 7º. Isso não acontece, isso é raro. Então, eu questionava a Deus que algo tinha que acontecer comigo para me acreditar que Ele realmente tinha um poder sobre todas as coisas, sobre as nossas vidas. Você estava vivendo o raro do raro ainda, né? A enfermidade já era uma coisa rara. Sim. E ainda manifestar tardiamente era mais raro ainda. Sim, mais raro ainda. Tanto que muitos obstetras nunca tinham ouvido falar que poderia se manifestar assim já do 6º para o 7º mês. Tá, e aí então você estava nesse momento angustiada com o Senhor. Como é que estava seu esposo? Seu outro filho tinha quantos anos na época? 4 anos. 4 anos. Como é que estava seu relacionamento com seu esposo no quesito vamos buscar o Senhor para essa situação? Muito frio, sabe? A gente vinha já num momento de frieza, de não acreditar em nada mesmo, sabe? Viver no automático. Minha vida era automática. Era levantar, trabalhar, voltar para casa, fazer as coisas de casa, cuidar do Arthur. Só isso. Volta lá então na questão do obstetra, que você é direcionada então para poder... E aí eu voltei no meu médico. Isso foi eu fiz ultrassom na terça, na quarta-feira eu voltei no meu médico e mostrei para ele os resultados dos exames. E ele falou, Lu, agora eu vou ter que te encaminhar para uma equipe que chama de alto risco, porque a sua gravidez já não está mais na minha alçada, eu já não posso fazer mais nada. Que existe uma equipe que cuida justamente desses casos, que chama a equipe de alto risco. Eu consegui marcar uma consulta para você na outra quarta-feira, porque é uma equipe rara e é difícil de conseguir consulta. E aí eu fui embora para casa, angustiada, e falei com meu esposo que não estava certo, que tinha que fazer alguma coisa. Só que aí, na madrugada de quinta para sexta, eu comecei a sentir muitas contrações. Muitas contrações. E aí eu falei, amor, me dá um comprimido que eu vou tentar dormir. Só que quando eu fui ao banheiro, eu vi que eu já estava com sangramento. E aí ele falou, não, então vamos para a maternidade agora. Nisso eu cheguei na maternidade às 6 da manhã. Quando foi às 7 da noite eu não tinha sido atendida ainda. Quantas semanas de gestação vocês tinham? 29 semanas e 5 dias. Eu sofri toda a violência obstetra, porque eles ficavam, como o caso era tão sério, ninguém queria pegar o caso. Entendi. Porque eles já viam que ia ser um óbito, eles já tinham essa certeza. Então, toda hora... Ninguém queria assumir esse lugar. Ninguém queria, porque já sabia que não tinha salvação. Então, todos os médicos chegavam lá e falavam, daqui a pouco o doutor do alto risco vai passar, daqui a pouco o doutor do alto risco vai passar. E eu sentindo muita dor, tendo muito sangramento. E aí, minha cunhada chegou no hospital, já era 7 da noite, e aí ela começou a brigar com o pessoal, que, né, já era quase 12 horas e sem atendimento, uma gravidez que era de alto risco e ninguém aparecia. E aí o diretor do hospital conseguiu encontrar um médico e esse médico foi lá me ver.
E aí, quando ele chegou, ele me pediu desculpas. Falou, olha, Luciana, o caso é o seguinte. Eu vou ser bem curto e franco com você, porque o seu caso é grave. Então, você já está com 5 centímetros de dilatação. Você pode escolher, eu vou te dar 2 opções. Você continua o seu parto, você vai ter um parto normal, mas seu filho vai nascer morto, porque o coração dele não vai aguentar. Ou a gente vai fazer uma cesariana, você vai ser toda cortada e eu vou te dar 1%. O que você quer? 1% de chance do bebê sobreviver. Uhum. E aí, naquele momento, eu ouvi Deus falando nitidamente comigo. Não desista do seu filho. E aí eu falei com o médico, eu quero o meu 1%. Ele falou, mas Luciana, seu filho nem está formado, você está preparada para isso? Eu falei, estou preparada para isso. Ele falou, mas ele vai nascer todo desconfigurado, nem pele ele ainda formou. Eu falei, ele pode vir sem a cabeça, doutor, eu quero meu filho comigo. Ele falou, então tudo bem, se é isso que você escolheu, só não diz que a gente não avisou antes. Ô, Luciana, eu estou impressionada com a intensidade da notícia e, ao mesmo tempo, a proporção da sua fé que você encontrou dentro de você para ficar de pé. Sim. Nesse momento, né? Sim, naquele momento que ele me falou aquilo, eu senti Deus nitidamente do meu lado falando, não desista do seu filho. E eu não desisti. E assim, eu fui para a sala de parto, mudou a equipe. Eu não sei, parece que Deus foi tão perfeito que os médicos que apareceram me trataram como se eu fosse uma princesa. Tanto em educação, como sendo todos carinhosos comigo. Eu não sei a proporção, né, que era muito grave o caso, eu não sei se eles estavam tentando me acalentar, mas um médico maravilhoso que apareceu. Um anjo mesmo, que eu falo que ele foi um anjo que apareceu. E aí, ele tá pronta? Eu falei, tô pronta. Ele, então, se você escolher o seu filho, eu vou lutar junto com você para ter ele. Que coisa mais linda! Luciana, deixa eu só dar um intervalo rapidinho para você continuar essa história, que está realmente bem impactante, muito maravilhosa, né? Vale a pena a gente dedicar um pouco mais nessa segunda parte da sua história. A gente vai para um rápido intervalo, a gente volta já. No Prova Viva de hoje, estamos conhecendo o testemunho de Luciana Andrade. As perspectivas naturais prometiam que o bebê, que a nossa entrevistada tinha, em seu ventre nasceria morto, devido a uma rara doença. Mas não era o diagnóstico que o médico dos médicos tinha para o pequeno Ian. Eu confesso, Luciana, que até onde você já compartilhou, eu estou impactada. Porque quando a gente se coloca no lugar do outro e tenta vislumbrar o que eu faria nesse lugar, puxa vida, eu vou dizer para você, é uma fé que você encontrou, eu queria saber aonde, para poder com um diagnóstico desse, um prognóstico na realidade, né, tão devastador, e você assim, olha, pode não ter a pele desenvolvida, pode não ter o corpo do bebê desenvolvido, com 1% de chance de sobrevida, e você disse, eu quero meu filho. Continue a partir daí, por favor. E aí, naquele momento, né, a gente foi para a sala de parto e começou o parto, meu marido do meu lado o tempo todo, que acho que para ele também foi uma transformação muito grande. E assim que o Ian nasceu, ele olhou para mim e falou, amor, ele é perfeito. Só que eu estava esperando o chorinho dele e não saía. E aí foi nesse momento que o Ian deu a primeira parada cardíaca. E aí, aquela movimentação toda, eles tentando reanimar ele, e meu marido muito aflito. Ele estava dentro do local do parto? Ele estava do meu lado, só que ele conseguia ver tudo, eu não conseguia por causa da cortina, né, que eles colocam na nossa... Mas você percebeu essa movimentação? Mas eu percebi essa movimentação e vi que ele ficou muito agitado e tentando ver o que estava acontecendo. E aí eu ouvi os médicos falando, vamos tentar reanimar ele. Ai, meu Deus. E aí, nisso, eu acho que eles conseguiram, porque o médico falou, consegui. E aí, já entubaram ele. E aí o médico falou, Lu, eu vou te dar 5 segundos para você ver seu filho, dentro da incubadora. E aí ele veio assim, eu olhei e ele levou ele embora. Porque aí ele ia para o CTI. Para só um pouquinho para poder me falar dessa emoção sua, antes de só relatar a história.
Porque na hora que eu tô com vontade de chorar, Luciana, sério mesmo. Nossa, Deus, que difícil. É muito complicado, né, Adriana? Porque na hora que você vê aquela movimentação, você fala assim, bom, morreu. A né? sensação, e a todo momento, meu Deus, meu filho vai viver, meu Deus, meu filho vai viver. Se o Senhor me deu, o Senhor que vai tirar. Mas eu tenho certeza que o Senhor não vai fazer isso. Ai, Jesus. E eu senti o tempo todo Deus do meu lado. Só calma, vai dar tudo certo. Calma, vai dar tudo certo. E aí meu marido foi com eles, subiu pro CTI. E eu lá o tempo todo, meu Deus, me ajuda. Eu sei que eu pedia prova que o Senhor existisse. Mas é um pedaço de mim que tá ali. E eu vou aceitar tudo que o Senhor decidir. Mesmo que for para levar ele. Eu vou aceitar. Porque agora eu acredito que o Senhor está do meu lado sempre. O Senhor me deu essa fé. E eu vou insistir nela agora, porque eu sei que o Senhor existe. E aí meu marido... Luciana, mesmo que que seu filho nessa hora, não é o que aconteceu, a gente sabe, glória a Deus por isso. Mesmo que ele morresse, o Senhor naquele momento permitiu ressuscitar sua fé de seu esposo, Sim, não foi? Sim. Naquele momento eu acreditei que Deus existia. Amém. Naquele momento eu senti realmente a fé que todo mundo falava. E que você tinha pedido ao Senhor, né? E que eu tinha pedido porque eu não conseguia ver essa fé, eu não conseguia sentir essa fé. E ali naquele momento eu vi, falei, não, eu tenho fé sim e eu acredito que tudo vai dar certo sim. Ele teve uma parada cardíaca depois então? E aí ele foi entubado e foi levado para o CTI. E aí eu fui para a sala de observação, né, que a gente fica até a anestesia passar, e o pediatra desceu e falou, Luciana, o seu filho está resistindo. A gente não sabe te dizer como e por quê, mas ele está resistindo. Vamos esperar 72 horas, né? Que os médicos falam que é o ponto mais crítico, né? E aí eu fui pro quarto, meu marido ficou lá comigo. E eu o tempo todo pedindo, Senhor, me ajuda. Dê força pro meu filho lutar pela vida dele nesse momento. Eu tenho certeza que o Senhor vai fazer o que for melhor. Mas não leva meu filho de mim, não. Eu tenho essa fé que o Senhor não vai levar ele de mim. E aí, no outro dia, eu subi para o CTI, os médicos... Luciana, a gente... É só o tempo, é viver um dia de cada vez, porque a gente não entende como seu filho está sobrevivendo essas 24 horas. E celular o tempo todo, muitas mensagens de pessoas que eu nem esperava. Lu, nós estamos em oração por você, pelo Ian. O pessoal da Rede Super foi maravilhoso o tempo todo. Gente, que eu nem tinha contato mais, a gente está em corrente de oração, vai dar tudo certo. E aí começou a nossa jornada, né? Porque a médica chegou lá no quarto e falou, Lu, chegou a hora da sua alta. Eu falei, mas como assim? Eu entrei grávida e vocês têm os filhos no braço? Ela falou, infelizmente, que a gente não pode segurar aqui. A gente não sabe o dia de amanhã. O Ian ainda vai ter uma longa jornada ainda. Acelera um pouquinho para a gente chegar no final da sua história. Nosso tempinho está terminando, eu quero ouvir toda. E aí eu fui para casa, né? Fui embora sem o Ian. E aí o Ian ficou lá 68 dias no CTI. Todos os dias, de 7 às 7 da manhã, eu lá com ele. E todos os dias eu chegava e falava, obrigada, meu Deus, porque vencemos mais um dia. Glória a Deus. Obrigada, Senhor, porque vencemos mais um dia. E com 20 dias que o Ian estava no CTI, ele já foi desentubado, já estava respirando sozinho. Gente, é milagre mesmo. E os pediatras chegavam e falavam, Luciana, a gente não sabe te explicar o que está acontecendo. Porque é o primeiro caso que a gente vê que realmente sobrevive. O Ian começou a desinchar, foi desentubado, estava respirando sozinho, estava se alimentando pela sonda. E aí, com 60 dias, a gente saiu do hospital. Com o Ian todo perfeito, sem sequela
Nenhuma. Aleluia, com todas as letras em caixa alta. Nenhuma. Todos os exames neurológicos, coraçãozinho todo perfeito, todos os órgãos funcionando perfeitamente. Eita glória! Perfeito. E aí a fé, a partir daí? Eu só tenho que agradecer a Deus. Você tem um milagrezinho que anda dentro de casa, né? Quantos anos que ele tem hoje? Ele está com 7 meses. 7 meses. Tá bebezinho. Ainda é bebezinho, mas... Perfeito. Embasbacou os médicos. Sim, quando a gente estava indo embora para casa, o médico, o pediatra dele falou: Luciana, se existe uma força maior lá em cima, eu acredito a partir de agora, porque o Ian é minha prova. Olha! Porque até então eu não acreditava que Deus existia e agora eu acredito. Uau! Já vem chegando, dando testemunho de vida já o Ian e impactando os que estão à volta. Todo perfeito, ele é muito perfeito. Como se ele tivesse saído da minha barriga com uns 9 meses sem problema nenhum. E seu esposo, como é que ficou na fé também? Como é que vocês caminharam a partir daí? É milagre, né? É um milagre. A gente olha para ele, a gente não acredita como Deus pode ter sido tão maravilhoso nas nossas vidas. E foi uma prova para a gente, sabe? Para a gente recomeçar. A gente precisava disso para recomeçar. E hoje é outra coisa. O mais velho é Arthur? É perfeito. O mais velho é o Arthur. Arthur, e como é que ele administrou essa informação? Recebeu o irmãozinho? O Arthur é perfeito também. Ele é mais ciumento, assim... A gente não pode chegar perto do Ian, não, é meu irmãozinho, não beija ele, eu que tenho que beijar. Graças a Deus deu tudo certo nas nossas vidas. Luciana, eu quero agradecer imensamente, de coração, por você ter vindo ao programa e ter compartilhado essa história de milagre, amor e renovação da sua fé. Que eu acho que não pega só a questão do milagre do Ian em si, né? Tem outros desmembramentos de toda essa história. Você continue declarando o amor de Deus, o poder dele na vida de outras pessoas. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada, eu que agradeço. Eu espero que esse testemunho leve para as outras pessoas que a gente precisa se renovar na nossa fé, né? Isso aí. Pede que Deus dá. Pede que Deus dá. Ele dá mesmo. Amém, amém. Obrigada mais uma vez. Obrigada. 1 Reis 18, 43 a 44. E disse ao seu servo: vá e olhe para o lado do mar. Ele foi, olhou e disse: não vi nada. Então Elias disse: volte. E assim por 7 vezes. Na 7ª vez o servo disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Então Elias disse: suba e diga a Acabe: apronte o seu carro e desça, para que a chuva não o detenha. O relacionamento com o Todo-Poderoso só foi possível em Jesus. A nossa intimidade com Ele favorece o reconhecimento da sua voz quando libera instruções, exortações, quando direciona para o desenvolvimento da fé e até para os livramentos que nos proporciona. Para os que decidem obedecer a essa voz, possuem dentro de si uma certeza tão grande da concretização da palavra de Deus que chega a estarrecer os que estão à sua volta. Porque esses têm para si que a mudança é impossível, pois estão baseados nas referências visíveis. Mas hoje eu quero ultrapassar o assunto sobre fé, para promover uma reflexão sobre as ações das pessoas que possuem realmente esse dom. Todos os que vivem por fé, ao receberem um comando de Deus, dão passos nessa direção, aquilo que ainda não existe. Abrem bem os olhos para reconhecerem algo material que será criado por Deus e que estará palpável em breve. Quem crê não fica parado diante da ordem de Deus. Ele ajunta os recursos necessários para receber a promessa dele. Informa aos interessados do milagre que a provisão está próxima e não se assusta quando o que foi prometido pelo soberano se cumpre. Afinal de contas, essa é a ordem de Deus. Quando Deus quer fazer milagres, Ele não precisa que eu ou você façamos algo. Ele faz sozinho. Mas você já pensou que quando Ele te envia a proclamar um comando de uma ação futura dEle, está na realidade permitindo que você aprenda a criar um ambiente para receber o poder dEle manifesto? Além disso, ainda permite que a pessoa para o qual você proclamará a ordem de Deus entenda o quanto és servo fiel.
A ordem do Todo-Poderoso, somada à nossa prática de fé, que é revelada quando preparamos o ambiente para receber o milagre anunciado, proporciona aos descrentes o conhecimento dos prodígios de Deus com a oportunidade de se renderem a Ele. Que a convicção da materialização da promessa seja tão vívida em nossas atitudes, que promovam o caminhar dos incrédulos rumo à dádiva declarada. Você já pensou que podemos fazer parte da história de vida de alguém? Mas isso é só porque Deus quer. Na página do nosso programa, na internet, você acompanha mais testemunhos que são provas vivas do poder de Deus. Acesse redesuper.com.br/prova viva e assista lá. Compartilhe também nas suas redes sociais. Um grande abraço para você, Deus te abençoe e aguardo você comigo na próxima semana para mais um Prova Viva. Até lá! Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.